Boa noite, senhores. Turma do sétimo período de Ciências Contábeis da graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vou estar começando hoje a correção da bateria de exercícios referente à nossa primeira aula, que ocorreu em 21 de 8 de 23, que trata da introdução ao orçamento público, para que, de fato, na segunda aula, nós possamos iniciar a matéria contabilidade aplicada ao setor público, tá? Que depende de conhecimento prévio de outros e a gente termina a nossa revisão. O material que vai ser utilizado é do professor Dr. Valdir Jorge Ladeira dos Santos. Vamos corrigir das páginas 64 até 67. O discente que vos fala aí é Andias Veloso de Almeida, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Matéria obrigatória, estágio docente, eu me encontro no segundo período. Vamos que vamos. Exercícios de introdução ao orçamento público. Eu vou mudar aqui, eu vou botar uma caneta, tá? Marca alternativa que representa a combinação correta das sentenças abaixo. Orçamento público, em termos financeiros, é uma lei. Já não gostei dessa parte daqui em termos financeiros. O orçamento ele é elaborado por período de um ano, é o orçamento propriamente dito, que é a LOA, tá? Onde a gente estima as receitas e fixa as despesas. Muita atenção com essa questão da nomenclatura, a gente estima a receita e fixa a despesa, pode ser que o examinador confunda por meio de ilusão das palavras, né? É uma lei autorizativa, tá? Não impositiva, e é uma lei formal. Não tem essa questão aqui de termos financeiros, portanto, essa afirmativa é falsa. O processo orçamentário é realizado através do Plano Plurianual de Investimentos. Já zoou mal já aqui já. Atualmente a gente tem o PPA, né? É o Plano Plurianual, tá? Lei de Diretrizes Orçamentárias correta, nossa LDO, e a gente tem a Lei Orçamentária Anual. Portanto, essa afirmativa aqui é falsa. A elaboração e execução orçamentária compreende as fases substanciais, formais ou de apresentação específica das receitas. Tá? Essa afirmativa aqui também ela é falsa. A elaboração e execução orçamentária. A elaboração orçamentária compreende o ciclo orçamentário. Tá? A elaboração orçamentária compreende o ciclo orçamentário. E a execução orçamentária vai compreender aqueles estágios da receita e da despesa que nós vimos. A receita, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, e da despesa, fixação, empenho, liquidação e pagamento. Tá? Então, elaboração, ciclo orçamentário, competência privativa do chefe do Poder Executivo, de elaborar a lei orçamentária anual, os instrumentos orçamentários, enviar para o Poder Legislativo, e o Poder Legislativo devolve para a sanção do Executivo e depois controla e monitora. Tá? É o controle que é feito pelo Poder Legislativo, que vai atuar como controle externo com auxílio do órgão técnico, que é o Tribunal de Contas, respectivo do ente, né? Se for na União, vai ser o Congresso Nacional, o controle externo com o apoio técnico do TCU, Tribunal de Contas da União. Se for no Estado, vai ser o Tribunal de Contas do Estado, apoiando tecnicamente a Assembleia Legislativa. E no município, a Câmara Municipal e os únicos municípios do Brasil que possuem Tribunal de Contas do município, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? A Constituição Federal de 88 vedou a criação de novos tribunais de contas do município. Só quem tem é Rio de Janeiro e São Paulo. Beleza? Então vamos puxar aqui nossa resposta. Falso, falso, falso. E vamos partir para a próxima. O aspecto orçamentário, onde o governo assume o papel de regulador da economia, é o econômico, tá? A gente tem as funções econômicas do orçamento. São elas alocativa, distributiva e, na verdade, são funções econômicas clássicas denominadas funções fiscais, as quais possuem reflexo sobre o orçamento público, função alocativa, função distributiva e a função estabilizadora, que nós vamos ver mais à frente. Vamos puxar aqui nosso gabarito.
tá? Tá correto. O tipo de orçamento cuja concepção está direcionada ao planejamento de médio prazo de um governo, tá? Planejamento de médio prazo em termos de instrumentos orçamentários, PPA, tá? Curto prazo, vou botar aqui CP, curto prazo, LDO e a LOA, tá? LDO e a LOA. É, ultrapassando a ideia de simples documento financeiro, tornando-se instrumento de operacionalização das ações do governo a fim de viabilizar seus objetivos. É denominado orçamento-programa. É o atual orçamento, tipo de orçamento utilizado, né, que começou lá no Decreto-Lei 267. Tá aí o gabarito, vamos partir para a próxima. Então, para não ser omisso, eu trouxe, deixa eu apagar isso daqui, para não ser omisso, eu trouxe as definições e características dos orçamentos. Tá? Então, eu vou fazer a leitura aqui com os senhores da característica dos quatro modelos de orçamento público, fazendo aquela contribuição de exercícios e aspecto teórico, que isso vai contribuir lá na frente, eu tenho certeza. Orçamento tradicional clássico. Falta de planejamento da ação governamental são uma das características, tá? Portanto, era mero instrumento contábil, é, que realizava o registro de entradas e saídas. Outra característica era o incrementalismo. O que é isso? Os gestores se baseavam no orçamento anterior para produzir o orçamento seguinte. Não havia qualquer tipo de preocupação do gestor com o atendimento às necessidades da população, pois considera apenas necessidades financeiras das unidades organizacionais. Era só manter ali a máquina pública. Além disso, não se preocupa com a realização dos programas de trabalho. Importa-se apenas com necessidade dos órgãos públicos para a realização de suas tarefas, sem qualquer questionamento sobre objetivos e metas. Controle da legalidade e honestidade ele possuía. Dessa maneira, o aspecto jurídico prevalece sobre o aspecto econômico, tá? Então, uma característica que contrapõe o orçamento tradicional do atual orçamento-programa é a dissociação do planejamento e orçamento, que no tradicional era dissociado, não havia uma conexão entre planejamento e orçamento, e atualmente, por meio do orçamento-programa, já existe isso. Tá? Então, ela visa a aquisição de meios, não acompanha resultados, busca-se a neutralidade e o equilíbrio financeiro. O outro modelo de orçamento público é o orçamento de desempenho, tá? Certamente o orçamento tradicional não vingou. Como a preocupação era apenas o equilíbrio financeiro, não havia ganhos sociais, mas apenas gastos sem propósitos específicos. Já no orçamento de desempenho, a ênfase não era apenas o equilíbrio financeiro, mas também o resultado dos gastos. Isso é, a eficácia desses gastos em aspecto amplo. Nesse sentido, o orçamento de desempenho apresenta programas de trabalho contendo ações a serem desenvolvidas. Em outras palavras, o objetivo de gasto é secundário. O objetivo primário era o resultado, tá? Programas de trabalho, conjunto de projetos e atividades a cargo de um órgão ou uma unidade orçamentária. Programas de trabalho, projetos e atividades, essas definições vão estar na portaria 42 do Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão, portaria 42 do MPOV. Não sei se no atual governo ainda é Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, cada governo muda, né? Mas, enfim. É, então, aqui, projeto vai ser uma atividade. Projeto vai ser um programa de trabalho aí limitado no tempo e uma atividade vai ser de uma duração continuada, permanente, né? Não vai ser limitada no tempo. Vamos lá, orçamento de base zero ou orçamento por estratégia. Prioriza-se aqui a análise crítica de todos os recursos solicitados, ou seja, questione-se se as reais necessidades de cada área, não havendo compromisso com nenhum montante inicial. Beleza? Então, todo ano, ou seja, do departamento, de uma unidade, porque isso daí, o orçamento baseado também começou na iniciativa privada, né? Bem como o orçamento programa. E todo ano tinha que zerar o orçamento e fazer tudo de novo, tá? Elaborar o orçamento tudo de novo. Uma característica ruim disso é que um orçamento é um modelo de orçamento bem custoso de se implementar. Dessa forma, a partir da análise dos objetivos e necessidades de cada área, é possível liberar os recursos. Todavia, é necessário que cada administração justifique seu orçamento.
Além do mais, as atividades são classificadas em ordem de importância por meio de uma análise sistemática e crítica, priorizando-se assim as mais essenciais. Tem demais características, parece que o criador foi Peter A. Peter, Phir, Peter, Peter, e aí tem toda a história que mencionou a iniciativa privada, depois Jimmy Carter chamou ele para o setor público, e assim corre toda a história. Vamos para o orçamento do programa. O orçamento programa surge nas empresas privadas também, né, conforme foi comentado, enquanto que aí faz um contraponto, né, entre o orçamento tradicional, que enquanto esse orçamento tradicional, no orçamento tradicional, o orçamento, o critério contábil é o grande limitador, no orçamento programa fala-se em critério funcional programático, ou seja, organiza-se as ações do governo sob as formas de programas, sobre a forma de programas, visando proporcionar maior racionalidade e eficiência. Dessa maneira, o planejamento e o orçamento são integrados. A partir de um, é possível elaborar o outro. Observação: o Decreto-Lei 267 estabelece a LOA como orçamento programa, e não é a Lei 4.320, tá? Aí cumpre ainda salientar que o aspecto legal não é o mais importante, como no orçamento tradicional. Repetindo isso. Contudo, isso não significa que o aspecto legal é ausente. Os aspectos do orçamento do programa, o mnemônico é TJPF, tá? Técnico, jurídico, o orçamento é uma lei especial, técnico, jurídico, o orçamento é uma lei especial, político, econômico, busca o equilíbrio das contas e financeiro, que averigua o fluxo de receitas e despesas. Acha o resultado, né? Superávit ou déficit. O orçamento programa, no que tange ao controle, visa eficiência, eficácia e efetividade. As demais características são que ele discrimina a despesa por objetivo, identifica as atividades, projetos e programas de trabalho, nós veremos na portaria 42, com estabelecimento de objetivos e metas a serem implementados e previsão de custos. São considerados todos os custos, até mesmo os que extrapolam o exercício, os indicadores para aferir resultados, a ênfase é no planejamento e a classificação é funcional programática. Tá? Tá a carinha aqui da Portaria 42, 14 de abril de 99, ela atualiza a discriminação da despesa por funções, de que trata os artigos da 4.320. Aí estabelece os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais. Tá? Eu trouxe aqui que, como função, deve-se entender o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que compõem o setor público. Os encargos especiais englobam despesas em relação às quais não se possa associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como dívida, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando uma agregação neutra. Tá? Não é um produto a administração pública não está entregando um produto. Por isso se chama-se uma agregação neutra. São dívidas, ressarcimentos, indenizações. A subfunção representa uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor público. As subfunções poderão ser combinadas com funções diferentes daquelas a que estejam vinculadas na forma no anexo desta portaria. A gente já viu, ficou repetido o slide. Aí está aqui a carinha das funções: função legislativa, judiciária, essencial à justiça, administração, defesa nacional, segurança pública. Saúde é 10, educação é 12, tá? De vez em quando algumas questões cobram o código da função. E as funções elas vão estar atreladas às respectivas subfunções, né? Para os efeitos da presente portaria, entende-se por programa, instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Tá? Para atingir os objetivos pretendidos, vão ter as ações que vão se dividir em projetos, atividades e as operações especiais, e ainda tem a reserva de contingência. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo. Então, falou projeto, limitado no tempo, palavrinha-chave, tá? Das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental. A atividade é um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente. Então, a atividade vai se realizar de modo contínuo e permanente.
das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo. Operações especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sobre a forma de bens ou serviços. Beleza? Então, ela não contribui a operações especiais. A agregação neutra, ela não contribui para a manutenção das ações do governo. Não resulta em um produto. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios estabelecerão em atos próprios suas estruturas, programas, quais a edificação, respeitados os conceitos e determinações desta portaria. Em caso da função em cargos especiais, os programas corresponderão ao Código Vazio 000. A dotação é denominada global, né, denominada reserva de contingência, permitida para a União, no Decreto-Lei 267, ou em atos de demais esferas de governo, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Reserva de contingência, fonte para abertura de créditos adicionais, junto com a anulação de empenho das emendas, as emendas parlamentares, superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, excesso de arrecadação, entre outros. E sob a coordenação do órgão responsável pela sua destinação, será definida por código definido pelos diversos níveis de governo. Tá? Aí a gente vai ter que entrar na seara dos bens públicos do Código Civil, Lei 10.406. Beleza? Porque o objeto da contabilidade pública é o patrimônio público. E o patrimônio público é composto também pelos bens públicos, tá? Então, são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencer. E são bens públicos no artigo 99, inciso 1, os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. O 2, os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Tá? O parágrafo único, não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. No artigo 100, os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem sua qualificação na forma que a lei determinar. Artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados observadas as exigências da lei. 102. Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Você ocupar um bem público por determinado tempo, né, na legislação e esse bem público passa a ser seu. Isso não existe para bem público, tá? O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Então, os senhores já estão já com o conceito de bem público e a fonte é Código Civil, Lei 10.406. Agora, eu tenho que falar para os senhores a diferença de bens públicos, bens privados e recursos comuns, tá? Bens privados são sorvetes, roupas, estradas pedagiadas, congestionadas. Por quê? Porque ele pode ser excluível e rival, tá? Se você comprar um sorvete, aquele sorvete você consegue excluir outras pessoas de comprarem, tá? Então é um bem excluível e rival. É, a rivalidade ela está atrelada à propriedade de um bem, por meio do qual a sua utilização por uma pessoa impede a outra de utilizar. E a exclusividade é a propriedade de um bem por meio da qual você pode impedir uma pessoa de usá-lo. Então, eu tirei esses conceitos aqui do livro do Mankiw, da segunda edição, página 228 e 229, para conceituar e explicar as funções econômicas do orçamento. Beleza? Porque o Estado ele tem que produzir bens públicos, tá?
e provisionar bens semipúblicos. Então, a gente tem a questão dos bens públicos puros, tá? Que são defesa nacional, que você não consegue, eles são bens não rivais e não excluíveis, são chamados de bens públicos puros, beleza? Vamos lá. Como os bens públicos diferem dos outros? Exibição de fogos de artifício não é excluível porque é impossível impedir alguém de ver os fogos de artifício. E não é rival porque o fato de uma pessoa ver os fogos de artifício não impede outras de vê-los também. Beleza? Então, a conceituação de bens privados é que são excluíveis e rivais. Um exemplo é uma casquinha de sorvete, que é excluível porque é possível impedir uma pessoa de comê-lo. Basta não dá-la a essa pessoa. Uma casquinha de sorvete é rival porque se uma pessoa toma sorvete, outra pessoa não pode comer a mesma casquinha. Beleza? E os bens públicos, a característica deles é ser não excluível e não rival, tá? O que que isso significa? Não se pode impedir as pessoas de desfrutar dos bens públicos. E um bem público pode ser desfrutado por várias pessoas sem prejuízo de nenhuma delas. A defesa nacional é um exemplo de bem público. Uma vez que se defende o país de agressores externos, não é possível impedir que alguma pessoa não se beneficie desta proteção. Beleza? Além disso, quando uma pessoa se beneficia da defesa nacional, não diminui o benefício de qualquer outra. E os recursos comuns tá aqui, são rivais, mas não são excluíveis. Os peixes no oceano, por exemplo, é um bem rival. Quando alguém pesca, há menos peixes para a próxima pessoa pescar. Esses peixes não são, no entanto, um bem excluível, por ser quase impossível cobrar dos pescadores pelo peixe que pescam. Beleza? Então, quando um bem, passando aqui por monopólio natural, corpo de bombeiros, TV a cabo, estrada com pedágio não congestionada, tem-se que quando um bem é excluível. Aqui ele é excluível, sim, mas ele é não rival, disse que existe um monopólio natural para esse bem. Então vamos agora ao exemplo do Corpo de Bombeiros. Quando um bem é excluível, mas não rival, disse que existe um monopólio natural para esse bem. Considere, por exemplo, o serviço dos bombeiros numa cidade, uma pequena cidade. É fácil impedir pessoas de se beneficiarem deste bem. Os bombeiros podem simplesmente não apagar o fogo na sua casa. No entanto, o serviço dos bombeiros não é rival. Ou seja, se ele não é rival, a propriedade de um bem por meio do qual sua utilização por uma pessoa não impede a outra de utilizar. Beleza? Então, os bombeiros passam muitas horas à espera dos incêndios, de modo que a proteção de mais de uma habitação provavelmente não reduzirá a proteção disponível a outras. Então, ele é não rival. Em outras palavras, uma vez que uma cidade pagou ao corpo de bombeiros, os custos extras para a proteção de mais casas são baixos. Então, a gente já viu conceitos básicos aqui de economia que vão influenciar no orçamento público e nos instrumentos orçamentários. Porque, de acordo com o artigo 65, parágrafo 1º, a lei que instituiu o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas de administração pública federal para as despesas de capital e outras delas recorrentes, para as relativas aos programas de duração continuada. Então, essa questão que o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada, ele vai vir para combater as externalidades negativas que existem na economia, tá? No mundo, por meio do orçamento público e dos seus instrumentos orçamentários. Então, aqui a gente vai ver um pouco das funções econômicas do orçamento para vocês terem essa visão geral, que é a função alocativa, em que o Estado tem que produzir bens públicos. A gente viu que as características dos bens públicos é de ser não rival e não excludente. Os exemplos que nós vimos foram defesa nacional, conhecimento, estrada sem pedágio não congestionada. Beleza? Por que sem pedágio? Porque o pedágio já pode excluir uma pessoa que não tenha dinheiro de entrar nessa estrada, tá? E por que não congestionada? Porque numa estrada congestionada, você exclui demais pessoas de utilizar essa mesma estrada. Então, os bens públicos são não rivais e não excludentes. No orçamento, o Estado vai alocar recursos para determinadas regiões para produzir esses bens públicos, tá? Então, a função alocativa vai influenciar no orçamento público.
E o Estado também tem que provisionar bens semipúblicos, que eles podem ser rivais e ser excludentes, entretanto, promovem externalidades positivas. Um exemplo são as funções saúde 10 e educação 12. Beleza? Então vamos lá. A outra função tá. E aqui, na produção de bens públicos, o Estado principalmente vai disponibilizar à população a defesa nacional, bens públicos puros, construção de infraestrutura, a infraestrutura também vai ser o bem público puro e segurança pública também. Vamos lá. A outra função é a função distributiva. Tá? Tem a função de combater as desigualdades sociais, redistribuir renda por meio de políticas públicas. Faltou aqui um parênteses, enfim. Então, como que ele faz isso? Por meio dos impostos progressivos. Quem tem mais vai estar sujeito a uma alíquota maior, tá, desse imposto. Subsídios, que são os incentivos a determinados setores, podem ser um setor básico, como a indústria alimentícia, por meio das transferências de renda, por meio de programas do governo, como Bolsa Família e Brasil, né, parece que mudou o nome, um Bolsa Pescador, enfim. E a gente tem a terceira função econômica do orçamento, que é a função estabilizadora, tá? Que tem a função de controlar o desemprego e a recessão. As formas vão ser a política fiscal, que é a contraposição entre receitas e despesas, e a política monetária, que é o controle da oferta de moeda, tá? Fazendo um breve resumo, na função locativa, o Estado atua, e na função locativa, o Estado vai atuar diretamente na produção de bens. De acordo com a teoria econômica do bem-estar social, existem razões para essa atuação produtiva do Estado, denominadas falhas de mercado, competição imperfeita, existência de bens públicos, presença de externalidades negativas e de mercados incompletos, informação imperfeita, que é a assimetria informacional, desemprego, tudo isso são externalidades negativas e outros distúrbios macroeconômicos. Por meio do orçamento público, são feitas as alocações de recursos, por exemplo, para que as empresas governamentais atuem diretamente na oferta de bens à sociedade. Tá? Voltando aqui num outro exemplo da função distributiva, verifica-se que nem todas as distribuições de bens e recursos da sociedade são desejáveis, principalmente por considerações de eficiência e da justiça social. Isso leva a que o governo se utilize do orçamento para promover políticas de distribuição de recursos públicos, como forma de tentar resolver tais tipos de problemas. Em termos macroeconômicos, a política fiscal, por meio do orçamento público, visa promover ajustes para que, aqui já na função estabilizadora, tá? Visa promover ajustes para que a economia atinja adequado nível de estabilidade. Essa função estabilizadora é importante com vistas a um alto nível de emprego, um grau razoável de estabilidade nos preços, equilíbrio no balanço de pagamentos e uma aceitável taxa de crescimento econômico. Beleza? Então já vimos já as funções econômicas do orçamento. Vamos partir para o próximo. O orçamento elaborado no Brasil é do tipo misto, tá? É o poder executivo em conjunto com o poder é, legislativo, tá? Então, é do tipo misto, poder executivo vai elaborar, vai enviar os instrumentos orçamentários, vai enviar para o o Poder Legislativo vai apreciar, discutir e votar e vai devolver para a sanção do Poder Executivo, tá? Então é misto, tá? Aqui o nosso gabarito. Os poderes envolvidos no ciclo orçamentário brasileiro na esfera municipal são: na esfera municipal nós não temos o judiciário, beleza? Então no município nós só vamos ter o poder executivo e o poder legislativo, beleza? Aqui vai ter o prefeito e aqui vai ter a Câmara Municipal com seus vereadores. Então aqui vai ser legislativo e executivo, beleza? Vamos passar para a próxima. As fases do ciclo orçamentário denominadas elaboração, execução. O Poder Executivo vai executar, né? A própria máquina pública. Controle é o Poder Legislativo. São, respectivamente, de responsabilidade dos seguintes poderes, então já foi lendo e já foi fazendo, tá? Elaboração, poder executivo.
Vamos lá, poder executivo, executivo e legislativo. Tá o gabarito. Vamos para a próxima. Marca alternativa que completa a seguinte sentença: os investimentos cuja execução seja levada a efeito por períodos superiores a um exercício financeiro só poderão ser iniciados se previamente incluídos na espaço ou se nele, nela, incluídos por autorização legal. Por períodos superiores a um exercício financeiro, tá? Geralmente, esses investimentos que a execução seja levada a períodos superiores ao exercício financeiro são os programas de duração continuada. Tem a definição lá na LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. E vai ter que estar aqui no plano plurianual. Está lá o nosso gabarito. Vamos continuar no exercício de introdução ao orçamento público. A lei orçamentária anual compreende três tipos de orçamento, são eles, tá? Hoje em dia, já atendendo ao princípio da unidade, em que a peça orçamentária tem que estar contida é, num único orçamento. É isso. É, então, vamos lá. A lei orçamentária anual compreende três tipos de orçamento, são eles: investimento, fiscal e seguridade social. Lembrando que a seguridade social, ela envolve a saúde, a assistência social e a previdência social. Beleza? Tá aqui a letra B, nossa questãozinha e o nosso gabarito. A lei orçamentária anual compreende três tipos de orçamentos, sendo um deles destinado aos recursos a serem aplicados na função saúde, que se denomina com essa explicação daqui, a gente responde a 9, orçamento da Seguridade Social, que vai compor quem? Saúde, assistência social e previdência social, beleza? Tá aqui nosso gabarito, partiu. A alternativa incorreta, tá? Sempre marcar se é correta, se é incorreta. Quanto às inovações no que tange a lei orçamentária anual a partir da Constituição Federal de 88, e que é incorreta. A inclusão do orçamento de investimento das empresas estatais, que era controlado somente pelo Poder Executivo, de maneira mais abrangente, pois considerado também as receitas e despesas operacionais. Tá? Vou deixar ela guardada aqui, para ver se tem alguma mais incoerente. A inclusão de todas as operações de crédito no orçamento fiscal, uma vez que a grande parte delas constava somente no orçamento monetário. Tá? Essa pode ser uma inovação, sim. A inclusão das entidades de seguridade social, que por não receberem recursos à conta do orçamento fiscal, ficavam inteiramente à margem do processo legislativo orçamentário. Beleza, incluiu o orçamento da seguridade social, verdade. A inclusão da possibilidade de autorização para a contratação de qualquer modalidade de operação de crédito. Operação de crédito por antecipação da receita, operação de crédito externo, interno. Temos vários tipos de operação de crédito. Operação de crédito comum. Agora, a inclusão da possibilidade irrestrita de concessão de majoração de vencimentos e vantagens a servidores públicos está completamente incoerente. E voltando aqui, a inclusão do orçamento de investimento das empresas estatais, que era controlado somente pelo Poder Executivo de maneira mais abrangente, pois considerava-se também as receitas e despesas operacionais. Perfeito, tá? Orçamento de investimentos. A gente vai ter o orçamento de investimentos das empresas estatais, vai ter o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social, que vai compor a lei orçamentária anual, tá? E a lei é uma lei ordinária, isso aqui vai ser uma lei ordinária. A lei de orçamento é uma lei ordinária. Não faz sentido ter uma lei de orçamento complexa para aprovação por meio de lei complementar, mas para versar sobre isso, tem que ser por meio de lei complementar, tá? Então vamos puxar nosso gabarito aqui. Eu acho que a única incorreta é essa daqui. Tá? Está ali o gabarito. Esse as metas e prioridades da administração para o exercício financeiro subsequente estão compreendidas, então, metas e prioridades. Tá? Sempre que vê metas e prioridades, é LDO.
Diretrizes, objetivos e metas, PPA, tá? Aí aqui vale a pena a gente fazer a leitura do PPA, a gente já fez, e a gente vai para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, do parágrafo 2º do artigo 65. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Está aí a nossa resposta. Estabelecerá as diretrizes da política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública e orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Isso daqui foi essa questão da em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública foi trazida pela Emenda Constitucional 109 de 2021, beleza? Então, aqui na nossa questão, nós já temos aqui leis diretrizes orçamentárias, tá lá. A lei orçamentária anual. Vou fazer aqui primeiro, vamos ler aqui a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. No inciso 2, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito ao voto. E no inciso 3, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Tá? Essa questão aqui é importante para o sexto, cai direto. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas de corrigir isenções, anistias de emissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, tá? As funções econômicas do orçamento. Aí, de novo, aí aqui o princípio da exclusividade, que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho, previsão da receita e fixação da despesa, não se incluindo na proibição ou autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei. Tá? Então, são exceções ao princípio da exclusividade, a abertura de créditos suplementares, a contratação de operações de créditos, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Vamos partir para a próxima, para a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual, cara, vou ler. Estabelece diretrizes, objetivos e metas de administração pública para despesas de capital e programas especiais de direção continuada. Tá? PPA. Compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos das estatais e o orçamento da Seguridade Social. Tá aqui o nosso gabarito. Compreende as metas e prioridades da administração pública, LDO. Dispõe sobre as alterações na legislação tributária, estabelece a política de aplicação das agências oficiais de fomento, tá? LDO. Dispõe sobre a estrutura e organização dos orçamentos. Isso aqui tem que ser uma lei, tem que ser uma lei complementar. Uma lei complementar. Vamos puxar nosso gabarito e letra B.